17 de outubro. Santa Margarida Maria Alacoque, 1690. Margarida Alacoque nasceu em França a 22 de julho de 1647, no território de Verosvres, em Charolais, onde o pai era notário real, e foi batizada no dia 25 do mesmo mês. A graça divina reinou desde então, soberana na alma inocente desta criança privilegiada. Na idade de 4 anos, a pedido da nobre madrinha, foi levada para o castelo de Courchevel, onde o luxo e os prazeres da alta sociedade não puderam empanar-lhe o brilho da inocência. Nem sequer puderam prejudicar-lhe os maus exemplos e o perigoso contato de uma criada pouco cristã, a qual tinha sido confiada. Pois Margarida, adivinhando que o bom Deus não habitava no coração dessa infeliz, evitava-lhe constantemente a companhia para procurar a de uma outra empregada que, sob aparências rudes e pouco atraentes, ocultava uma virtude sólida e real. O maior prazer da menina era rezar na capela do castelo, aproximando-se então o mais possível do tabernáculo. Cedendo aos impulsos do Espírito Santo, repetia continuamente, sem mesmo compreender o que dizia: Ó meu Deus, consagro-vos minha pureza e faço-vos o voto de perpétua castidade. Assim acumulava Jesus as bênçãos de sua doçura celeste e assinalava ciosamente com seu selo divino. O que for em Courchevel continuou Margarida a ser em Verosvres, quando regressou à casa paterna. Tinha como uma única ambição ocultar-se a todos os olhares para melhor gozar de seu Deus. Sabia o segredo de viver em perpétuo holocausto e as primícias de suas mortificações corporais já deixavam prever a sede de sofrimento, que um dia lhe devoraria a alma. Não tardou, aliás, que a cruz se lhe plantasse no coração generoso. Com a morte do pai, foi internada no pensionato das Clarissas, onde fez a primeira comunhão com cerca de 9 anos de idade. Uma moléstia estranha apoderou-se-lhe do organismo, sendo forçada a deixar as boas irmãs e as caras condiscípulas que tanto a amavam. Durante 4 anos esteve sob o jugo desses sofrimentos inexplicáveis, que nenhum remédio conseguiu aliviar. Margarida fez então o voto à Santíssima Virgem de pertencer um dia ao número de suas filhas se a curasse. A Mãe de Misericórdia restituiu-lhe logo a saúde. Voltando à vida, Margarida não receou seguir o pendor natural de seu temperamento jovial e divertir-se alegremente com as pessoas do mundo. Nosso Senhor soube, porém, detê-la à beira desse abismo. A mãe de Margarida, despojada de sua autoridade no próprio lar, após a morte do marido, sofreu um verdadeiro cativeiro, do qual compartilhava a filha. Foi para Margarida uma boa ocasião de fazer um noviciado de renúncia. O que mais lhe custava era ver-se desprovida de recursos para tratar da mãe enferma. Os seus próprios sofrimentos, fazendo-lhe compreender quanto sofrem os pobres, levaram-na a tornar-se, nesta época, dedicada à consoladora dos pobrezinhos. Atrás dessas pobres criaturas vinha Jesus Cristo, seu Salvador e seu Deus, e para contentá-lo, o que não faria? Por amor dele, fez-se ainda mãe espiritual e professora de numerosas criancinhas pobres, e com que santo ardor cumpria essa laboriosa tarefa. Há muito já que Nosso Senhor instava com Margarida para que cedesse à voz misteriosa de seu amor, que a chamava ao claustro. Muitas vezes se dignava mostrar-se sob a figura do ecce homo, e no estado em que opôs a flagelação, censurando-lhe a longa resistência à graça. Foi num dia após a Santa Comunhão que ele triunfou das hesitações de sua serva, dizendo-lhe: Se me fores fiel e me seguires, ensinar-te-ei a conhecer-me e manifestar-me-ei a ti. A partir desse momento, o crucifixo se tornou o mestre predileto da jovem. Nessa escola sagrada retemperava a alma para as últimas lutas no mundo.
Quando se sentia dilacerado pela dor, ia pedir forças àquele que não fere senão para curar, e atirando-se-lhe aos pés do Senhor crucificado, dizia-lhe: Ó meu querido Salvador, como seria feliz se imprimisseis em mim vossa imagem sofredora. E Jesus respondia-lhe: É o que pretendo fazer, contanto que não me resistas e contribuas por teu lado para esse fim. A Santíssima Virgem veio-lhe poderosamente de auxílio, e foi sob a proteção da Mãe Celeste que conseguiu a certeza de entrar para o mosteiro de Santa Maria, entre tantos outros conventos que lhe tinham sido propostos. Falaram-lhe em paraimonial da ordem da visitação, e o coração dilatou-se-lhe de alegria. A certeza da vontade divina confirmou-se-lhe em breve na alma. Quando pela primeira vez se apresentou no parlatório do convento, ouviu distintamente esta palavra interior: É aqui que te quero. Ficou tão encantada que ultimou prontamente os negócios e voltou em breve para a entrada definitiva no querido Parai. Era 20 de junho de 1671. Margarida contava então 24 anos de idade. A superiora e a mestra de noviças, almas cheias de experiência e santidade, acolheram a jovem Margarida como um rico presente do céu à comunidade. Reconhecendo nela uma alma eleita, de virtude a toda prova, trataram-na como se tratam os amigos de Deus, não lhe poupando provações de toda a espécie. Cerca de 2 meses após a entrada no mosteiro, isto é, 25 de agosto de 1671, Margarida recebeu o hábito da Ordem da Visitação e com o véu de noviça o nome de Margarida Maria. Acumulada de graças extraordinárias da parte do Salvador, irmã Margarida Maria tornou-se ao mesmo tempo objeto de um tratamento severo da parte das superioras. Querendo estas experimentar se o espírito que a animava era bom ou suspeito, retiravam-na constantemente os exercícios espirituais, mortificando-lhe sobretudo o grande atrativo para a contemplação e mandando-a varrer em lugar de fazer oração. Humilde, sorridente e fervorosa noviça entregava-se às modestas e laboriosas funções, gozando por toda parte da presença de seu Deus. No dia de sua profissão religiosa, 6 de novembro de 1672, traçou, ditada pelo Divino Mestre, uma regra de conduta que determinava por esta humilde, mas corajosa divisa, inteiramente escrita e assignada com o próprio sangue. Tudo de Deus e nada meu, tudo por Deus e nada por mim, tudo para Deus e nada para mim. Nosso Senhor acabava de dizer-lhe: Eis a chaga de meu lado, para aí fazeres tua morada atual e perpétua. Toda a vida de Margarida Maria não foi senão um só tecido de favores sobrenaturais, até culminar nas grandes revelações do coração divino, as quais deviam constituir a missão da humilde serva de Deus. No dia 27 de dezembro de 1673, festa de São João Evangelista, quando estavam diante do Santíssimo Sacramento, eis que Jesus lhe apareceu, fazendo-a repousar longamente sobre seu divino coração, e abrindo-lhe pela primeira vez, disse-lhe: Meu divino coração está tão apaixonado de amor pelos homens, por ti em particular, que, não podendo mais conter em si mesmo as chamas de sua ardente caridade, é mister que as propague por teu intermédio. Mostrou-lhe outra vez o Sagrado Coração, encimado por uma cruz e cercado de espinhos, revelando-lhe que essa cruz aí fora plantada desde o primeiro instante da encarnação. Assegurou-lhe em seguida que tinha especial prazer em ser honrado sob a figura desse coração de carne, cuja imagem desejava que fosse exposta em público para atrair sobre os homens toda espécie de bênçãos. Queixou-se-lhe ainda outro dia Jesus que ninguém se esforçava por saciar a sede ardente que tem de ser honrado pelos homens do Santíssimo Sacramento, pedindo-lhe que reparasse quando pudesse essa ingratidão, que ele era mais sensível que tudo quanto havia sofrido na paixão.
Ordenou-lhe para isso receber a Santa Comunhão, especialmente na primeira sexta-feira do mês, e avisou-lhe que a faria participar todas as noites de quinta para sexta-feira da tristeza mortal que sentiu no Jardim das Oliveiras, mandando-lhe que se levantasse para esse fim, entre 11 horas e meia-noite, se prostrasse com a face em terra, para aplacar a justiça do Pai Celeste, irritado contra os pecadores. Era a devoção da hora santa que assim lhe revelava. Margarida Maria revelou tudo à superiora, cujo consentimento Nosso Senhor desejava. Esta, porém, começou por humilhá-la o mais possível, com grande prazer da humilde religiosa, enamorada dos encantos da cruz, a qual considerava como uma prova do amor do divino esposo. Apresentou-se-lhe de novo Jesus em junho de 1675, durante o 8º do Santíssimo Sacramento. E, descobrindo-lhe o seu divino coração, disse-lhe: Eis aqui este coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e consumir, para testemunhar-lhes o seu amor. E em troca não recebo da maior parte senão ingratidões, reverências e sacrilégios, friezas e desprezos que tem para comigo, nesse sacramento de amor. Mas o que me é mais sensível é que são corações que me são consagrados que assim procedem. Desejo, por isso, que a primeira sexta-feira, após a 8ª da festa do corpo de Jesus, seja festejada de um modo particular para honrar meu coração. Peço-te comungues nesse dia e faças reparação honrosa pelas reverências que ele sofre quando está exposto sobre os altares. Prometo-te que meu coração se dilatará para derramar com abundância os eflúvios do divino amor sobre aqueles que lhe prestarem esta honra e propagarem esta devoção. Mandou-lhe ainda o Salvador e se dirigisse ao seu servo, o padre de La Colombiere, piedoso jesuíta que a providência divina tinha enviado para ser o conselheiro e amparo da humildade religiosa e que não teve dificuldades em tranquilizar as superiores e bem assim a submissa serva de Deus, de cuja santidade eminente estava convencido. O venerando sacerdote não podia pôr em dúvida a veracidade da mensagem e, após ter refletido e orado, julgou de seu dever começar sem demora a corresponder aos desejos do divino coração, consagrando-se desde logo a 21 de junho de 1675, sexta-feira após a 8ª da festa do Santíssimo Sacramento, de corpo e alma ao serviço do amor do Santíssimo Coração de Jesus. Era, porém, apenas uma semente oculta à devoção que assim se iniciava e que, antes de germinar em pleno sol, produzir fruto ao cêntuplo, devia custar ainda a generosa apóstola do coração de Nosso Senhor muitas lutas, trabalhos e humilhações cruciantes. Para torná-lo uma vítima de expiação, o Divino Mestre sabia-lhe multiplicar-lhe ao longo do caminho as ocasiões de sofrimento e imolação, a par dos muitos favores celestes de que acumulava. Ao mesmo tempo, porém, a virtude exemplar da santa triunfava de todas as prevenções de suas irmãs de hábito. Nomeada mestra das noviças, tratou logo de incutir nelas almas inocentes e devoção ao coração divino, e pouco a pouco foi esta se propagando e cativando o coração de todas as religiosas do mosteiro, mesmo daquelas que dantes se mostravam mais infensas a essa bendita obra. O entusiasmo foi tão geral que logo se decidiu a ereção de uma capela ao Sagrado Coração numa das extremidades do recinto do mosteiro. Em breve por todo o mundo se propagou e tomou o requerimento a piedosa devoção, tornando-se por toda parte, como já o fora no mosteiro de Pará e Lemonial, uma fonte admirável de renovação espiritual, um foco inflamado daquele fogo do amor divino que Jesus veio trazer à terra. Margarida Maria, cercada dos carinhos e veneração de suas irmãs, sentia acabada sua missão na terra e com prazer predizia: Não as virei porque nada mais sofro.
Não vivia mais senão de amor e para o amor. A cada instante se lhe escapava dos lábios ou da pena palavras abrasadas de amor. Sem o Santíssimo Sacramento e a cruz, eu não poderei viver e suportar meu longo exílio. Mais que ninguém sentiu o que escrevera. Ah, como é doce morrer após ter tido uma constante devoção no coração daquele que nos deve julgar. A 17 de outubro de 1690, foi abismar-se para sempre no Sagrado Coração de Jesus. Pio IX beatificou a 18 de setembro de 1864 e a 17 de março de 1918, o Santo Padre Bento XV se dignou promulgar o decreto de canonização da serva de Deus. Oração. Senhor Jesus Cristo, que de uma maneira admirável vos dignastes revelar à Santa Virgem Margarida Maria as insondáveis riquezas do vosso coração, concedei-nos, pelos seus méritos e a sua imitação, que amando-vos em tudo e acima de tudo, possamos ser uma mansão no vosso coração. Ó, vós que, sendo Deus, viveis e reinais, etc. Reflexões. Grande e sublime é a vocação que Deus deu a Santa Margarida Maria. Primeiro, por causa do objeto da devoção do Sagrado Coração de Jesus. É a devoção ao Divino Salvador, ao Filho de Deus, a Deus mesmo, ao seu coração, que é o símbolo do seu amor a nós, pobres homens. No esplendoroso firmamento das verdades sobrenaturais da nossa religião, há um ciclo de mistérios que excedem a todos em clareza e majestade, e aos quais os demais se agregam quais estrelas concomitantes e de que recebem seu brilho, seu fulgor. É a tal chamada ordem da união hipostática, a síntese das verdades e mistérios da pessoa, da vida e das obras de Jesus. A este grandioso ciclo pertence a devoção ao Sagrado Coração na divina constelação. É ela uma estrela de primeira grandeza, mas é o complemento e a glorificação de todos os outros mistérios. Cooperar para que essa devoção se torne mais conhecida e apreciada entre os homens não é invejável vocação? Esta vocação é importante também pelos grandiosos efeitos da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. As grandes devoções da Igreja são poderosas alavancas no engenho misterioso da graça, verdadeiros mananciais de salvação, de que jorram torrentes de graças regeneradoras, de luz e de pureza para os homens. São âncoras seguras, que trazem salvação a milhões de almas naufragas, ansiosas por se elevarem a regiões mais puras. São poderes espirituais capazes de fazer acordar, elevar e renovar gerações inteiras. Uma dessas devoções é a do Sagrado Coração de Jesus. As promessas que acompanharam a revelação abrangem e santificam a vida toda, todos os estados e condições, e satisfazem a todas as necessidades do mundo cristão. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus veio ser o lábaro da salvação do nosso tempo. O instrumento na mão de Deus para o mundo conhecer esse culto suavíssimo do Sagrado Coração tem sido a humilde religiosa do convento de Paraílemonial, Santa Margarida Maria Alacoque. Ela tem sido seu anjo, seu arauto, sua apóstola. Quem é o católico fervoroso que não queira receber em seu coração uma centelha do amor que incendeia a alma de Margarida Maria Alacoque? Quem é que não queira, semelhante a ela, ser participante das bênçãos do Sagrado Coração de Jesus e apóstolo dessa tão acreditada e salutaríssima devoção?